em que ele enfatiza a importância da propriedade como uma ferramenta analítica. Todo o raciocínio do comportamento e da ação humana deve incluir o conceito da propriedade privada. E no final do século XIX e no século XX também, a mesma abordagem foi assumida e desenvolvida pela escola austríaca da economia. O que torna os austríacos singulares e o fato pelo qual vocês precisam do Mises Brasil é porque os austríacos são os únicos que ainda seguem esses princípios por motivos que extrapolam nosso escopo aqui. Porque todas as escolas de economia abandonaram esses conceitos, essa tradição, se desviaram de várias formas. Desvios técnicos, porque os economistas começaram a se preocupar com o desenvolvimento específico de técnicas e métricas, fazendo análises econômicas, esquecendo de ter uma visão mais geral. E assim incorrem erros de todos os tipos e indo numa direção contrária a toda a noção da liberdade, conforme as definições que eu apresentei no início da minha palestra. A ideia de que você pode definir liberdade, eles definem liberdade, muitos deles atualmente, como a isenção de qualquer e a ausência de qualquer obstáculo. E o que precisamos fazer, depois de retirar todos os reis e poder, eles querem se livrar com a propriedade, porque acham que é um obstáculo para alcançar a liberdade. Eles acham que o ser humano vai poder fazer o que somente Deus poderia fazer. Então, os austríacos hoje, eles seguem uma tradição que remonta aos escolásticos e os discípulos de São Tomás. É uma tradição que define justiça, uma sociedade bem ordenada, em torno do conceito da propriedade, do que pertence a quem, como princípio. Esse conceito foi enriquecido nas últimas centenas de anos e levado até a dimensão econômica, principalmente levando em consideração as violações desses princípios. Se você violar os direitos de propriedade, o que acontecerá? Você pode ir para a cadeia. O que os economistas demonstraram é que isso causa certas faltas ou excessos ou crises econômicas. Há uma série de questões, como diferenciais de renda, que acontecem, por exemplo, em decorrência de políticas inflacionárias. Tudo isso são consequências. Então temos o posicionamento feliz, porque podemos rejeitar a intervenção governamental não só porque são imorais, porque há consequências materiais. Aqui no Brasil, não que vamos encontrar resultados que possam ser apontados em uma cidade e não em outra, mas que nós temos consequências materiais que afetarão o mundo todo. E as forças do mal, digamos assim, elas também têm o seu poder. E podemos também remontar há muito tempo. Com relação às forças do mal, podemos pensar no Iluminismo, no final do século XVII. O pessoal do Iluminismo, eles usavam o conceito de liberdade da antiguidade, apenas relativo ao poder político. Somente esse conceito tinha em si a definição de liberdade. Então, o governo deveria ser a fonte da liberdade. Então, eles propuseram essa ideia, que era um movimento, na verdade, reacionário. Surgiu no início também do século XVIII. Embora essa noção houvesse sido superada 200 ou 300 anos antes, a ordem social
E uma sociedade bem ordenada pode ir muito além da ordem política de qualquer democracia ou de qualquer rei. Então, esse pessoal do iluminismo disse, não, ele deve ser limitado ao governo, porque o governo é a fonte original, a partir de onde fluirá a liberdade e a ordem. E esses pensadores combinaram isso com uma visão mecânica do homem, contrária ao que se apresenta nos livros de história sobre o iluminismo, porque os filósofos do iluminismo, principalmente o Rousseau e outros franceses, não tinham uma noção elevada do homem. Para eles, a humanidade se dividia em dois grupos. Um, que era a grande massa de pessoas, sem nenhum arbítrio, que era totalmente agia de acordo com outras forças, como gado. E outro grupo é uma minoria, que eram eles próprios e seus amigos. São eles que podiam tomar as decisões e fazer as escolhas. Eles tinham a missão e o direito de criar a sociedade e as condições e também um marco regulatório e legal, porque todos os outros eram como máquinas. E eles eram os filósofos sociais, tinham que passar as legislações corretas para que o futuro da sociedade caminhasse de acordo com as suas ações. Então, esse era o seu conceito da sociedade. Podemos chamar isso de engenharia social. É uma noção que surgiu no século XX. Mas essa é a condição e o conceito que já surgiu, na verdade, 200 anos antes, que levou à Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, houve a emergência do liberalismo. Essa expressão foi usada pela primeira vez no parlamento francês, como vocês devem saber. Um grupo de representantes políticos chamavam de liberales. E o liberalismo clássico, ele tinha duas inspirações. Uma era dos anglo-saxãos, e essa inspiração anglo-saxônica do liberalismo, ela dependia de raízes da Idade Média. E a outra raiz era iluminista. E, infelizmente, era a maioria entre os liberais do início do século XIX, que tinha uma oposição forte contra qualquer coisa que lembrasse religião. Eles eram ateístas, achavam que o homem era uma máquina, então era o dever do legislador criar condições favoráveis, uma condição favorável para motivar a inclusão dessas máquinas no mercado e na produção e assim por diante. Atualmente não podemos nos identificar com o liberalismo clássico. Por muito tempo eu achava que o liberalismo clássico era a origem do libertarianismo austríaco, mas na verdade, se analisarmos com cuidado esses registros históricos, temos que ser prudentes. De muitas formas, o liberalismo clássico, em sua maioria, era um desvio que não se inspirava nos elementos cruciais que achamos que são os mais importantes, como a sociedade autodeterminada, começando com o conceito da propriedade privada, mas sim com o conceito antigo de que a liberdade emanava apenas do poder político. E ainda assim estamos repetimos os mesmos erros com relação ao movimento neoliberal. Essa expressão surgiu pela primeira vez na literatura alemã da década de 1930.
E as pessoas que utilizavam essa expressão queriam se distanciar do liberalismo clássico. Achavam que o liberalismo clássico era muito libertário. Por isso, eles deram uma outra interpretação marxista da história. Os marxistas disseram, bom, essas são as condições do capital, liberdade e os direitos de propriedade. E olhem o que isso nos deu. Grande miséria para as classes trabalhadores e crises econômicas. Então, obviamente, não está funcionando, não está nos dando os resultados desejáveis e está criando pobreza. Precisamos surgir com algo novo, um novo conceito. Precisamos dar mais espaço para as liberdades individuais. Então, o conceito que eles desenvolveram era o mesmo que os iluministas haviam desenvolvido. Essencialmente, era a mesma que os romanos e os gregos haviam desenvolvido, ou seja, que toda a liberdade flui e emana do governo, que o dever do governo é fazer um marco favorável para determinar as disciplinas do mercado para a adoção de comportamentos desejáveis, do ponto de vista dos políticos, é claro. E é claro que houve muitos erros. Muitos achavam que haviam erros históricos. Não era o caso de que as reformas... Na verdade, não havia causa da miséria e da infelicidade das massas. Isso não é verdade. Exceto pela globalização dos últimos 30 anos. Na verdade, as massas nunca tiveram condições tão positivas como nos últimos anos. Então, na verdade, houve um grande aumento significativo dos salários dos trabalhadores. Então, era um problema de interpretação. Houve crises regulamentares no século XIX, mas todas se originaram no setor financeiro. Precisamente porque ele não estava isento da intervenção governamental. Na verdade, o governo fazia cada vez maiores intervenções. Isso remonta a décadas e décadas de intervenção governamental. O governo sempre tentou controlar a oferta de moeda. E essas intervenções não foram abandonadas no século XIX, na verdade foram reforçadas. Então, no século XIX já tínhamos os mesmos problemas que temos atualmente, com bancos centrais dando socorro, prestando socorro aos bancos comerciais e incentivando práticas pouco sustentáveis em relação a concessão de liquidez, e todo ano nós